Vamos lá, pessoal, retomando, só para ficar mais interessante essa nossa apresentação, né? Essa é a parte de dúvidas, de perguntas aí sobre a nossa apresentação. Perdão, já falei tanto, né? Como diz o colega falou uma vez, nossa, falou mais que o homem do pastel. Hoje eu falei tanto, até com a garganta seca, mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí do Eclipse? Estamos sim. Sim? Então ok. Então vamos lá, vocês podem fazer as perguntas aí. Eu vi que tem várias perguntas aqui, e deixa eu buscar lá no comecinho para começar a responder vocês aqui, né? Então vamos lá. Primeira pergunta, o Júlio falou assim, né? Quando eu instalei o MySQL, né? Com o instalador dá para escolher os recursos, inclusive as bibliotecas, né? Ok, Júlio, mas igual eu falei, aí quando você liga o seu Windows, você vai ver bem aqui no cantinho, rodando o MySQL, consumindo recurso. Então, sempre você vai precisar vir aqui, ó, e igual, por exemplo, aqui, ó, tá o Microsoft Teams, eu sempre tenho que vir aqui, ó, e encerrar, né? Então, assim, está consumindo recursos da minha máquina, né? E é bem conveniente. Com essa abordagem que eu mostrei para vocês, que é esse arquivinho aqui, ó, iniciar.bat, você vem aqui, ó, Open with System Editor e ele está no ar. Você quer parar? Ó, você vem aqui, fecha o Workbench. Quer parar o MySQL? Vem aqui, ó, fecha o MySQL, ok? Fechou, pronto. Se quiser startar novamente o MySQL, é só vir aqui, ó, clica o botãozinho direito, Open, ok? Vem aqui, pronto, está no ar o MySQL de novo, ok? Não estou usando, terminei de usar, fechei, não está mais consumindo recurso, ok? Então vamos lá. O Júlio fez outra pergunta, falando assim que quando a gente modela os dados da UML, né? Vou colocar aqui, ele consegue gerar as linguagens para a criação das tabelas? Sim. Tem alguns editores, Júlio, que facilitam isso aí, que você pode usar para, por exemplo, né, você desenha suas tabelas ali de uma forma visual e pede lá, gera o script para mim. Aí ele gera o script com os create table. Aí você leva lá, por exemplo, o MySQL Workbench ou a ferramenta que você estiver utilizando e roda o script, tá bom? Professor, Pois não, Júlio? essa pergunta aí é porque quando a gente desenha essas tabelas, a gente tem a condição de gerar as chaves primárias e secundárias, para na hora que a gente transportar para dentro do banco de dados, ele também receber isso aí. Eu queria só saber se ele já gera toda essa linguagem dentro do banco de dados, se ele já cria a tabela, já faz essas conexões. Sim, Opa, você está falando as conexões no Java? Não, não, dentro do banco mesmo, porque ali dentro você tem álgebra linear, né? Dentro do banco de dados. Como é que se ele já faz essa parte de inclusão e exclusão automaticamente? Sim, Se tem alguma sim. ferramenta? Na verdade, Júlio, você tem ferramentas lá que você basta sim clicar com o botãozinho direito e você tem lá, por exemplo, Extract Database, Uhum. que ele extrai para você todos os comandos Create Table, todos os Isso. inserts que são necessários para você. Na verdade, ele gera para você um arquivo texto com todos os comandos SQL, que se você Uhum. pegar e levar para outra máquina, você fala para ele, roda esse script, ele recria aquele banco de dados com todos os registros. Eu percebi isso quando a gente usou uma ferramentazinha dentro da aula de banco de dados, chamada, se não me engano, é o Asta, né? O Asta faz isso também, né? O Asta... Asta UML. Sim, o Asta ele tem acho que ele tem um plugin que você consegue exportar aquilo ali, né? Que aí lá ele vê se os relacionamentos que você está fazendo, se eles estão corretos, se não tem nenhuma quebra neles, né? Sim, 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 sim. Na verdade, existem ferramentas, inclusive plugins para o Eclipse, que você pode fazer um mapeamento objeto relacional. Ali assim você coloca as anotações, por exemplo, ali do Hibernate Uhum. e você pede para rodar, ele já cria as tabelas para você. Eu acho que E vice-versa também, tá? eu acho que o BR Model também dá para fazer É. isso. Só que, Júlio,
Opinião pessoal, não faça isso, tá? Não faça. Eu já trabalhei num projeto que eu vi isso aí dando uma encrenca tão assim gigante. O O quê? pessoal estava usando uma ferramenta que era da Raytheon na época, que eles foram fazer uma engenharia reversa do banco, lá nas classes Java. A gente parou a aplicação. Foi uma tragédia, foi assim, um Deus nos acuda, tá? Vixe. Então, sinceramente, eu não sei, eu sou muito daquela opinião de fazer as coisas separadas. Você usa a ferramenta para te ajudar até certo ponto, ok? Então, se você tem confiança naquilo ali, usa. Se você não sabe muito bem o que a ferramenta está fazendo, cuidado, porque aquilo ali, a ferramenta pode gerar um problema muito maior do que o benefício que ela pode proporcionar, tá? Então, cuidado, Ok. tá? Vamos ver, vamos continuar as perguntas. Você perguntou se o build é automático. Eu falei aquela história, né? Que você pode dar um Ctrl B e aí ele executa aquele comandinho lá do Eclipse, né? Que é o Project Build All, Ctrl B. Aí ele já recompila os fontes, né? Faz isso aí pra gente. Já ajuda. Vamos ver, o usuário root é que tem autorização para manipular o banco de dados? Não, você pode criar outros usuários, né? Mas igual eu falei, aqui eu usei o root porque a nossa aula já foi muito extensa. Imagina se eu fosse criar usuários no MySQL. A aula não era de MySQL, né? A gente usou o MySQL como exemplo de banco de dados. Mas eu poderia ter usado o Postgre, eu poderia ter usado até um Oracle aqui, né? Uma versão que eu instalo na minha máquina aqui do Oracle, né? Poderia ter usado um DB2, poderia ter usado o Hypersonic, que é um banquinho de dados em Java muito interessante, pesquise depois, que ele guarda o banco de dados em texto, né? Em memória, os registros. Para você fazer uma aplicaçãozinha simples de banco de dados para testar ali, pode usar o Hypersonic, tá? Isso, já vi uma discussão sobre guardar sim banco de dados é uma prática. Pois é, Eric, não tem uma resposta ainda para essa pergunta, tá? As pessoas geralmente têm uma aplicação web, geralmente, por exemplo, aqui no próprio... Ah, sim, não, tem uma solução. Me lembrei, tá? Você pode configurar o seu servidor de aplicações, você coloca um arquivinho XML lá, para que o seu servidor de aplicação crie um data source para você. Isso a gente usa lá no meu trabalho, tá? Então a gente não sabe qual é a senha do banco de dados de produção. O pessoal que é responsável pela infra, eles criam um arquivinho de configuração lá para o Tomcat, para o JBoss, que cria um data source para a gente. E na nossa aplicação, a gente pega esse data source. Tá joia? Então a gente não tem acesso a essa senha. Só o pessoal que realmente tem acesso ao servidor de aplicação, configura o servidor de aplicação, que configura esse data source para pegar a senha. Tá bom? Professor, Essa é a melhor abordagem. Agora, muita gente pega, coloca senha de banco de dados aqui, tá? Aqui na aplicação, no application resources. Cuidado com essa abordagem, tá? Mas professor, assim, não estamos entrando na parte de segurança. Vocês ok. podem e devem pesquisar quais as melhores opções de segurança para a sua aplicação web, ok? Pode falar, Júlio. Eu li há algum tempo atrás alguma coisa sobre indexação das páginas, quando o programador está desenvolvendo elas, e algumas vezes eles salvam as senhas ou alguma parte disso quando faz a indexação das páginas. Aí, quando você faz uma meta busca dentro do Google, você consegue achar isso. E como é que. Eu acho que tem a ver com isso que o colega falou? Júlio, eu acho que tem mais a ver com falta de experiência. Também, eu Entendeu? li sobre Porque às isso. vezes a pessoa que desenvolveu a aplicação, ela não tem tanta experiência, tá? Lá nos primórdios do JSP, do ASP, o pessoal abria conexão na página do JSP e deixava aberto ali aquela senha do banco de dados. Hum. Então, se um hacker conseguisse ter acesso ao servidor onde estava hospedada a aplicação, ele só tinha que pegar aquela página JSP, que é texto puro, aberto, e estava lá a senha do banco de dados. Como Ela ele tem conseguiu? indexada no Google, né? Sim, aí como ele conseguiu? Aí, usando próprias falhas do servidor de Isso. aplicação, ele conseguia ter acesso ao código daquela página JSP. Pronto, estava com a senha do banco de dados.
Para isso, ele simulava um login errado ou de alguém que não existia para puxar de onde estava, qual era o banco de dados que estava usando e fazer usar a Exato. indexação. Exato, É mas isso? aí a gente já está entrando num assunto que é invasão, Ah, né? sim. Então, tem pessoal da área de segurança que é especializado em isso, técnicas de ataque e de invasão, né? Quando eu mostrei para vocês aquele comandinho SQL concatenando string, pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso, tá bom? Usem sempre aquela abordagem que você está escrevendo o SQL e coloca uma interrogação para a sua aplicação não estar vulnerável a ataque do tipo SQL injection. Porque quando você está concatenando string, tem um tipo de ataque onde, por exemplo, a pessoa passa ali, em vez de passar o nome da pessoa, ela passa um comando SQL. E aí, aquele comando SQL mistura com aquele seu SQL, aí detupa aquele seu SQL e vira um outro comando. E a pessoa consegue, por exemplo, rodar um comando ali, drop database. Já pensou? Olha a tragédia. A pessoa está cadastrando um usuário no banco de dados e o hacker foi lá e inseriu um comandinho SQL lá e aquele, em vez de cadastrar o usuário, deu um drop no database. Gente, aí realmente aí o mundo caiu, tá? Tá? Então vamos lá, deixa eu continuar olhando as perguntas aqui. Professor, para manter a história dos dados e não excluir direto no banco, posso inserir um bit dizendo se está ativo ou inativo? Tiago, aí você entrou numa questão interessante, tá? Quando você está trabalhando com banco de dados, você pode seguir duas abordagens na sua aplicação, tá? Você pode fazer exclusão física ou exclusão lógica. A exclusão física é o delete, que você arranca o registro da tabela, é o que a gente fez. Mas você pode fazer exclusão lógica, onde em vez de dar um delete, você dá um update lá. E você tem um campo da tabela que vai ser assim, digamos assim, excluído, true ou false. Aí, em vez de dar um delete, você seta o valor desse campo para excluído true, ok? Então, sua aplicação não vai ver, ela sempre vai buscar aqueles registros onde o excluído não está como true, ok? Por que isso? Isso é interessante em alguns casos de auditoria. Por exemplo, alguém cometeu uma fraude no sistema e aí, de repente, a pessoa, para esconder aquela fraude, ela vai lá e exclui registro. Então, com a exclusão lógica, o seu registro não é excluído fisicamente, ele fica lá para auditoria, tá? É uma abordagem interessante, tá? Outra abordagem, o pessoal colocou ali em cima, aí já está falando mais de banco de dados, tá? É você pegar, por exemplo, e no seu registro do banco de dados, você armazenar um hash. Você pega todos os dados que estão sendo armazenados naquela linha da tabela e você concatena eles, cria um hash em cima daqueles dados e guarda aquele hash. O hash não só em cima daqueles dados, mas usando uma chave privada também de criptografia. Porque com isso você consegue garantir que foi a sua aplicação que inseriu aquele registro do banco de dados. E não alguém que foi lá usando uma ferramenta tipo MySQL Workbench e deu um insert lá num determinado registro. Ok? São práticas, né? Júlio, até o momento estamos codificando dentro dos métodos. Como podemos fazer o mesmo operacional usando a dashboard que já criamos nas páginas JSP? Júlio, não entendi a sua pergunta. Na verdade, você já respondeu até, porque a gente mexeu lá dentro dos métodos, codificando, mas a gente já tinha criado aquela interfacezinha, que é cadastrar o aluno, excluir o aluno, isso já fez, né? Sim. Então, Júlio, a ideia, né? Eu sei que para alguns de vocês que nunca viram isso, pode estar um pouco confuso, mas a ideia, pessoal, é que a gente esteja pensando a nossa aplicação em camadas, ok? Então, pensem, existe uma primeira camada aqui, que é a camada dos JSPs. JSP, pessoal, ou página HTML, a função é só mostrar dados. Mostrar dados e servir para o usuário informar dados. Um HTML, uma vez que você informou dados dele, ele vai ser submetido para um servlet ou para um controller, um componente que vai ser responsável por receber esses dados da sua página, ok? O servlet ou controller não vai acessar bancos de dados,
não vai ter regra de negócio, ele vai simplesmente pegar o que o usuário informou, aí ele vai chamar um DAO. Na verdade, eu simplifiquei aqui, mas na prática, ele, em vez de chamar um DAO, o controller, ele chama uma fachada. Aí a fachada você pode ter métodos que verificam os dados, que fazem uma série de tratamentos e que pode chamar o DAO, ok? Mas repare que a gente está trabalhando com camadas, pessoal. Isso é você escrever uma aplicação dividindo ela em camadas. Você tem aqui a sua visão, a sua view, que são os JSPs. Você tem o controller, que é o seu servlet ou controller do Spring, e você tem o seu model, que seria toda essa camada que vem depois do controller, as fachadas com os DAOs, né? Ou no caso, na nossa aplicação, eu posso dizer que o model seria correspondente ao nosso DAO, ok? Porque a gente a gente não está tratando regras de negócio aqui, a gente está simplesmente guardando os dados no banco. Nossa aplicação é bem simples. Mas se você tivesse que fazer tratamento, talvez fosse interessante colocar uma camada a mais, uma fachada. Aí o seu controlador chamaria o método da fachada. Essa fachada poderia fazer um tratamento ali, chamando diversos métodos do DAO, tá? Para recuperar diversos dados, para fazer um tratamento, ok? É assim que a gente vai construir uma aplicação web, tá? Pensem sempre com camadas, tá? Professor, na camada do DAO é onde você faz o encapsulamento da regra de negócio, porque ela é a regra de negócio em si? Não, vamos lá. Eu entendi errado, sim. DAO, Data Access Object, objeto que acessa dados. O DAO, ele abstrai o banco de dados. Para sua aplicação, não existe o banco de dados. Existe uma classe que você vai chamar métodos cadastrar, alterar, excluir, e ele vai cadastrar, alterar, excluir em algum lugar. Lembra, nosso primeiro DAO, ele fazia isso, guardava os dados na seção. A gente trocou a nossa aplicação, a gente trocou um DAO pelo outro. Só que a gente botou agora um DAO JDBC. Nós estamos guardando os dados da nossa aplicação aonde? No banco de dados, ok? Mas o DAO, ele serve justamente para isso. É abstrair essa camada. Aonde você está guardando os dados? Repara, nossa aplicação tem dois DAOs. Eu posso usar o DAO para guardar na seção, ou eu posso usar o DAO para guardar no banco de dados. Entendeu? Então o DAO, ele cria essa abstração de onde os dados estão sendo armazenados, ok? Data Access Object, objeto que acessa dados. Ok, mas eu perguntei isso porque lá naquela pergunta que o senhor falou, quando tem a expression, a URL, né? O senhor falou assim, ó, aqui ali os dados eles não estão vindo da seção e não do DAO, né? Foi algo mais ou menos assim que o senhor falou. Eu queria entender isso. Por que tem que eu respondi? na seção? Eu não sei se foi o seu caso. Eu não sei se foi o seu caso. Mas olha aqui, eu perguntei na expressão EL. Qual que é a expressão EL? Essa aqui, ó, cifrando alguma coisa. Essa expressão é L. Aí eu pergunto, na expressão, de onde que está armazenada, de onde está vindo a lista de alunos? Eu estou perguntando, você só precisa olhar para a expressão. Eu não quero saber se essa lista ela foi trazida do DAO. Não, eu perguntei, na expressão, request scope. No caso do trabalho, estava lá, acesso e scope, né? Então, aonde que a lista de alunos está armazenada? Na seção. Tá? Então, é assim, realmente, você vai lá no DAO, pega a lista de usuários, coloca na seção. Na sua página, você está acessando essa lista de usuários. Mas eu perguntei, na expressão language, de onde está vindo a lista de usuários? A expression language não está vendo o DAO. Ela só está olhando isso aqui, ó. A expression language é essa aqui, isso aqui. O que isso quer dizer? Que lá no escopo de request existe uma lista de alunos. Está na seção do usuário. No caso lá do nosso trabalho era acesso e scope, né? Que está na seção do usuário. Tá? Okay. Tá bom? Era só isso aqui. Você perguntou, né? Se precisa importar o list, uma hora que a gente estava escrevendo lá o nosso DAO, né? E eu respondi, em Java, todas as classes, quando você está escrevendo uma classe, né?
você usa diversas classes. Ó, eu uso a classe statement, eu uso a classe aluno, eu uso a classe exception. Todas as classes que a gente usa, a gente tem que ter um import aqui em cima, tá? Ó, então, por quê? O import serve para que essa minha classe que eu estou escrevendo, ela consiga ver todas essas classes aqui de cima. Tá joia? É um mecanismo do Java. A gente vai ver isso lá em orientação a objetos, tá? Para você construir aquele import automaticamente, comandinho que todo javeiro tem que conhecer, tá? No Eclipse. Shift Ctrl O. Pessoal, é escrevendo código, Ctrl S para salvar, Shift Ctrl O para adicionar os imports, tá? Escrever um código, ele colocou em vermelhinho que a classe não existe, Shift Ctrl O. Pronto, já resolveu. Pode continuar escrevendo código, tá bom? O Thiago falou a questão, se alguém tiver cadastrado ao mesmo tempo, pode dar erro no ID? Sim, é aquela questão da concorrência, tá bom? Em Java, a gente trata a concorrência, por exemplo, colocando esse meu método aqui como synchronized. Essa palavrinha, ela serve para dizer que em uma instância de aluno, desse aluno JDBC DAO, eu não consigo ter duas pessoas executando esse método ao mesmo tempo, ok? Então, é um mecanismo de sincronismo no Java, tá bom? Aí vocês teriam que realmente estudar um pouco essa parte para entender. Já é um tópico bem avançado em Java também, tá? Mas por que pode acontecer? Ora, simples. Se, por exemplo, dois usuários estão executando cadastrar aluno ao mesmo tempo, aí imagina que o primeiro deu um insert. Aí, antes desse primeiro executar esse max ID, o segundo deu um insert também. Pronto. Aí ele vai pegar qual o max ID? Do segundo, né? Então aí pode dar um problema, né? Então isso é um problema de concorrência, tá? Acho que foi isso que a gente estava falando aqui. Professor, os métodos implementados no DAO fazem parte do model ou do controller. Fazem parte do model, tá bom, Júlio? O controller, ele só tem o papel de repassar, tá? Olha só, view é JCP, view, apresentar dados. Model é fazer todo o tratamento em cima dos dados, tá? Armazenar os dados, guardar, fazer verificações. O controller, ele é simplesmente essa cola entre o view e o model, tá bom? O papel do controller é simplesmente pegar dados que vêm lá da view e jogar para o model. Pegar dados do model, jogar para a view. É basicamente isso, tá bom? No modelo MVC. Vamos lá, o DAO é implementado entre o nível da regra de negócio do banco de dados. Eu respondi não, o DAO ele é o banco de dados. Dentro da sua aplicação Java, o DAO é a representação do banco de dados. É a classe onde você vai esconder de todo o sistema que você está trabalhando com o banco de dados. Então, repara, lá no nosso DAO, a gente tem métodos, né? Veja só, aqui no meu controller, em nenhum momento eu consigo ver que eu estou trabalhando com banco de dados. Repare, eu tenho um objeto aqui, que é o DAO, ok? Mas é um objeto de uma classe. Eu chamo o método pesquisar todos, e ele me retorna uma lista de alunos. Olha só, eu chamo aqui um método pesquisar por ID, que me retorna um aluno. Entendeu? Mas eu não sei que esse DAO está indo no banco de dados. Entendeu? O DAO ele está encapsulando o acesso ao banco de dados. Ele está escondendo o acesso do banco de dados de mim. Tá bom? Então, essa é a ideia. O DAO ele esconde o banco de dados. Tá? Para que na nossa aplicação eu não tenha que me preocupar com o banco de dados. Tá bom? Depois da gravação podemos falar sobre essa questão. Ok. Então, tá bom, pessoal. Essas foram as perguntas que vocês colocaram aqui. Vocês querem fazer outras perguntas? Bom, então, pessoal, o objetivo dessa aula era justamente isso, né? A gente mostrar para vocês aí
como então a gente pegar essa nossa aplicação e gravar dados no banco de dados, ok? Na próxima aula a gente vai ver que existe uma abordagem mais simples, mais fácil, que é usando a JPA, que aí a gente não vai precisar escrever os comandos do SQL, aquele select, insert, update, não. A gente vai ver que vai ter um método simples. A JPA, na verdade, ela cria uma camada a mais aqui, como vocês devem ter visto lá na aula, que está na unidade 4 do professor lá. Ela cria uma camada a mais. Então, quando você chama um método, por exemplo, persiste, a JPA já escreve um insert para vocês, né? Porque se vocês forem ver, pessoal, esse DAO, imagine que eu estou construindo, por exemplo, o método cadastrar pedido. O que vai mudar aqui, pessoal? O que vai mudar? O que vai mudar é a tabela que eu vou gravar, os campos onde os dados vão ser gravados, tá joia? E os parâmetros aqui que eu vou passar nesse meu insert. Mas eu posso muito bem pegar, por exemplo, se eu estiver usando o JDBC na minha aplicação, pego esse meu cadastrar aluno, esse meu método, copio ele, coloco aqui em outro DAO, ou nesse mesmo DAO, cadastrar pedido, eu vou ter que mudar pouca coisa. Como vocês até viram eu fazendo aqui, né, quando eu estava escrevendo esse DAO, que eu peguei lá o inserir, aproveitei o código para alterar aluno, modifiquei alguma coisinha, né? Modifiquei alguma coisinha para fazer também o excluir, tá joia? E essa é a ideia, pessoal. A JPA, a gente vai ver que ela abstrai essa ideia também, tá? Para vocês não precisarem ficar escrevendo código repetido. Essa é a ideia de todo framework. Evitar que vocês escrevam código repetido, para que vocês escrevam somente aquele código que é realmente necessário. Tá bom? Tiago perguntou, tem como ver como ficou o HTML? Como assim, Tiago? O HTML da página? Quando você chama a página, é isso? Ah, sim. Tem sim, Tiago. Olha só. Quando você... Deixa eu subir tudo de novo aqui. Olha lá, vamos então rodar o MySQL, ok? Vamos rodar a nossa aplicação. Vamos rodar a nossa aplicação aqui. Eu vou usar aqui o Chrome, né? Melhor. Vocês estão vendo aí meu Chrome? Ó, então vou lá no localhost 8080, admin, tá joia? Ó, essa é a minha página que está listando os alunos, tá joia? Que estão lá no banco de dados. Se eu vier aqui, ó, exibir código-fonte da página, olha só, eu vejo o HTML. Repare que o HTML, ele é diferente do código do meu listar alunos. Olha só, o meu listar alunos, ele tem essas tags da JSTL. Não foi no for each que ele gerar um TR desse para cada aluno. Quando você vai lá para o Chrome, olha só, não tem a tag da JSTL. Ele processou isso aí e gerou um HTML puro, sempre. O que vai para o cliente é o HTML puro. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui, por exemplo, eu coloquei um comentário lá para ajudar no meu código, mas ele também ajuda uma pessoa mal intencionada a entender melhor o seu HTML e talvez fazer um ataque lá no seu site, tá? Então é isso aí. Pergunta respondida, Thiago? Isso. Não vão. A ideia é que o JSP, ele depois de processado, ok? Ele transforma isso aqui em texto puro. Aonde você tem código Java, isso aí ele não vai para o HTML, tá bom? Isso aí é processado. Ele renderiza só HTML, então, né, professor? Sim, exatamente. Ele processa e ele manda só HTML lá. Imagina, se você tivesse no seu código Java a senha do banco de dados e ele mandasse isso lá no meio do HTML. Que beleza que seria. Ok? Professor, por exemplo, uma página no e-commerce da vida aí, vamos pegar, por exemplo, do Extra, por exemplo, mercado mesmo aqui perto. Uhum. Eu tenho uma área de cadastramento de produtos, uma área administrativa, né? Onde a equipe vai lá, cadastra produto, gera preço, gera tudo. Como é que eles fazem a conexão com essa, assim, vamos chamar de dashboard, né? Com essa dashboard de cadastramento de produto, com o site em si que vai lá para o cliente, para a internet, para ele ver?
Vamos lá, vamos lá. MS Paint. Ok? Vamos lá. Júlio, uma coisa aqui é a sua aplicação, o seu navegador, ok? Tá, é a sua aplicação web aqui. Seu app web, tá bom? Ele está aqui rodando, ok? Aqui você tem o seu dashboard, ok? Que é a área administrativa, onde o pessoal faz todas as inclusões. Só que aqui tem uma coisinha. Existe aqui o banco de dados. O pessoal do dashboard cadastra dados nesse banco de dados. E a sua aplicação web está vendo os dados cadastrados nesse banco de dados. Entendeu? Você tem duas aplicações que estão olhando para o mesmo banco de dados. Então, se a pessoa cadastrou aqui, aqui você vai ver. Entendeu? Você poderia ter, inclusive, sua aplicação web aqui e você poderia ter aqui, ó, uma outra, um app celular. Tá joia? Uma outra aplicaçãozinha lá assim e tudo, que também vai ver aqui o seu banco de dados. Ok? Entendi. Na verdade, isso aqui, ó, não confunda com isso aqui, tá? Isso aqui é a sua aplicação rodando no servidor de aplicação. Bem aqui antes, ó, você vai ter o seu navegador. Vou simplificar isso aqui, o seu Chrome, tá? Você vai ter o seu Chrome rodando aqui, tá? E aí o seu Chrome chama a sua aplicação web. Ó, a questão aqui de camadas também, mas agora a gente está falando de camadas no sentido de divisão física da aplicação. Seu navegador acessa a sua aplicação web que está rodando num servidor de aplicações, ok? Esse é o servidor, acessa um banco de dados que pode estar rodando em outro servidor. Entendi. Tá? A sua aplicação web, você poderia ter uma outra aplicação aqui, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, uma outra aplicação rodando em outro servidor de aplicação, por exemplo, o servidor da Receita Federal e a sua aplicação web, por meio de um web service, poderia estar acessando essa outra aplicação para fazer uma consulta. E essa aplicação, por sua vez, está acessando o banco de dados dela, etc. e tal. Ok? É o caso da Cefaz, né? Toda vez que é emitida uma nota fiscal, tem que ir lá no servidor da Cefaz. Isso. A sua aplicação web está chamando, por meio de um web service, uma outra aplicação da Secretaria da Fazenda que acessa um banco de dados dela, que pode estar acessando uma outra aplicação e aí o negócio vai embora. Ok? É isso aí. Legal, bacana. Dependências, tá? Dependências. Uma aplicação pode ir chamando outra, e aí vai. Tá? Ok. É isso aí. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Bom, eu vou encerrando aqui, então, por aqui, tá bom? Pessoal, eu ainda estou terminando de preparar a aula de JDBC, eu vou disponibilizar uma aula lá de JDBC para vocês, tá bom? E na semana que vem, então, a gente vai pegar essa nossa aplicação e vamos criar um DAO com JPA, ok? Até lá, então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, ok? Até a nossa próxima aula. Um abraço, obrigado.